Olá, como está? Que bom a gente juntos aqui para mais um encontro da série O Clamor da Meia-Noite. Bom, já estamos no nosso penúltimo encontro. Teremos hoje a palavra de Deus sendo aberta e teremos ainda mais um vídeo. Isso não quer dizer que o tema ele se esgota, que o tema se encerra. Não, muito pelo contrário. Mas o objetivo principal dessa série é despertar a cada um de nós para um propósito específico que tem que ver com os dias finais que nós estamos vivendo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Esses vídeos, desde o primeiro deles, eles têm sido utilizados para que a gente perceba que Jesus está voltando. Eu quero fazer uma oração especial contigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado porque o Senhor tem chamado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, através do teu Santo Espírito, movido o nosso coração. Muito obrigado, Senhor. E que mais este dia possamos sentir a tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O nosso encontro de hoje, ele terá 3 etapas, ok? Nós vamos para uma sequência de textos, depois a gente vai avaliar uma parábola muito controversa na Bíblia, e depois eu quero fazer um convite especial, como sempre, a gente termina fazendo aqui um apelo. Muito bem, nessa sequência de textos, eu quero convidar você a abrir primeiro no livro de Gênesis, tá bom? Pastor, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar da maior mentira de Satanás. Pastor, mas como assim a maior? A que mais deu certo? A que mais afetou todas as religiões, inclusive o cristianismo. Não há nenhuma religião nesse mundo que não tenha sido infectada com essa mentira de Satanás. E qual que é a mentira de Satanás? É acerca da imortalidade da alma, uma visão distorcida acerca do tema da morte. Talvez eu esteja falando a alguém aqui que tem saudade de um ente querido. Quem de nós não, né? Certamente estou falando a alguém que tem dúvidas ou curiosidade a respeito do que a Bíblia fala sobre o que acontece com aqueles que morrem. Pastor, o que vai ser daquelas pessoas que já nos deixaram? Veja, nós iremos responder essas perguntas através do texto bíblico hoje. O primeiro texto, como eu disse, está aqui em Gênesis. Quero ler com você o capítulo 2, versos 16 e 17. São versos que nós já lemos aqui em outro momento, mas vamos nos voltar a esse texto mais uma vez. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, muito claro aqui, né? Deus está falando com o primeiro casal. E agora então, ao criar o mundo, ele também planta na banda do Oriente um jardim belíssimo chamado Éden. E se o mundo já era belo, o jardim do Éden era o belo do belo. E ali naquele local, no meio do jardim, tinham 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não deveriam se aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não deveriam comer desta árvore. E a sentença para isso era a morte. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ver agora uma diferença, uma outra voz, dizendo algo totalmente o contrário. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Você percebe que há duas vozes aqui, não é? Uma dizendo que morre, outra dizendo que não morre. Um dos dois está mentindo. E o triste dessa história é que naquele dia, os nossos primeiros pais consideraram que Deus era um mentiroso. Veja, Deus disse assim, olha, a morte é uma realidade. Satanás, ele disse, não se preocupe, não existe morte, coisa nenhuma. Você vai passar de estágio, você vai mudar de fase. E Deus sabe disso. Na verdade, os seus olhos vão se abrir e você vai ficar melhor. Veja, essa mentira de quem morre e não morre é uma mentira que atravessou gerações e chega aos nossos dias. Veja, aqui no capítulo 2, nós temos a informação da formação do homem. É muito interessante que você leia todo o relato da criação, a partir do primeiro verso, e você vai ver uma dinâmica muito interessante no texto bíblico, que é a separação, a criação, o tema da criação na separação dos dias. Então veja, nos primeiros 3 dias, Deus ele prepara o ambiente, e nos 3 últimos dias, do 4º ao 6º dia, ele então povoa esse ambiente com seres vivos. Então veja, no primeiro dia ele faz então a separação entre luz e trevas. No 4º dia ele então faz o sol e a lua. No 2º dia ele prepara o ambiente para as aves do céu e também os peixes. Aliás, desculpa. No 2º dia ele faz separação entre as águas, né? E também do firmamento. E é no 5º dia que ele então cria as aves para o ar e os peixes para o mar e rios. E no 3º dia, onde ele então faz a separação da terra, e é no 6º dia que ele então povoa essa porção seca com os animais terrestres. E nesse 6º dia ele também faz o ser humano. Só que diferente do restante da criação, na qual ele usa a palavra para fazer, agora na criação do homem ele molda um boneco de barro e sopra no nariz deste boneco o fôlego de vida. E esse então passa a ser uma alma vivente. Veja, eu como pastor tenho o costume de usar quase que sempre roupas sociais, né? Camisas, calça social, uso também com frequência terno. E tenho aqui na minha casa gravatas. Tenho mais de 20 gravatas aqui. Tem algumas delas muito especiais, a gravata do meu casamento, eu guardo. Eu tenho uma gravata que meu pai me deu. Tem algumas gravatas especiais. É a mesma coisa dizer assim, eu tenho uma gravata, do que dizer eu sou uma gravata? Há alguma diferença entre essas duas sentenças? É claro que há muita diferença, né? Enquanto uma faz separação entre eu e a gravata, somos personagens separados, distintos, e eu a possuo. Na segunda sentença, eu e gravata somos a mesma e única coisa. Então, quando agora o texto bíblico diz que no verso 4, Gênesis 2:4, Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra
Ele soprou no nariz o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Nós não podemos interpretar esse texto como se o texto estivesse dizendo que o homem passou a ter uma alma vivente. Não, o texto não diz que o homem passou a ter uma alma, mas o texto bíblico diz que o homem passou a ser uma alma. Veja, esse é um pontapé inicial muito importante aqui no nosso estudo bíblico. Ou seja, a raça humana não tem uma alma, você não tem uma alma, eu não tenho uma alma, eu e você somos uma alma vivente, ok? Veja, quero continuar essa sequência de textos no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Salmos, Provérbios e agora então Eclesiastes. Muito bem, eu já encontrei aqui Eclesiastes capítulo 9, a partir então do verso 4. O texto diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Veja, vamos parar por aqui, pastor. Tem jeito para o fulano de tal que fez isso, fez aquilo? Veja, a pergunta é: ele está vivo ou está morto? Porque a palavra de Deus diz que se ele está vivo ou se ela está vivo, há esperança. Porque para aquele que está entre os vivos, há esperança. Essa pessoa pode mudar, pode aceitar, ela pode se decidir. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Qual dos dois é mais forte? Um cão ou um leão? É evidente que é o leão, mas agora, se esse leão estiver morto, o mais fraco dos cachorros é mais relevante do que um leão morto? Mais vale um cão vivo do que um leão morto? Por quê? Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas e os mortos? O que a Bíblia fala sobre os mortos? Mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, e esse verso 6 é importantíssimo, porque aqui o texto bíblico coloca sentimentos bons e ruins. Esses que já morreram, para eles tudo já pereceu. O que pereceu não foi só coisas ruins, mas as boas também. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E aí o verso 7 agora, o verso 8 e 9, vai falar sobre a importância da gente viver a vida como a vida deve ser vivida, né? Não podemos interpretar esse texto como se Salomão estivesse aqui abrindo uma concessão para a gente curtir a vida longe de Deus, até porque se você perceber aqui o capítulo 9, aliás, desculpa, o capítulo 11, verso 9, ele vai dizer assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, mas sabe, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ele termina dizendo no verso 13, né? Para que de tudo que foi ouvido, o temor ao Senhor e a guarda dos mandamentos deveria ser o que toasse, né, a nossa vida. Muito bem, eu só fiz esse parênteses, né, porque aqui os versos 7, 8 e 9 é um apelo para que a pessoa viva a vida bem vivida, e às vezes na mente de alguns isso pode soar um pouco libertino, mas não é nada disso. O verso 10 é assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais,
Não há obra, não há projeto, não há conhecimento e não há sabedoria alguma. Ok? A gente vai amarrando esse tema aí e a gente vai construindo o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Olha só o que está em Ezequiel, capítulo 18. Eu já encontrei aqui o texto de Ezequiel, capítulo 18, tá bom? A gente vai ler o verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Veja, o que esse texto está dizendo? A alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Veja, na mentira de Satanás, a alma não morre. Na mentira de Satanás, a alma é como se fosse uma espécie de fantasma que cada um tem dentro de si, uma espécie de parte imortal de cada ser humano. E quando a pessoa morre, então, há uma separação entre corpo e a alma continua vivendo no outro plano, de uma outra forma. Veja, a palavra de Deus diz assim, que a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, a alma ela é mortal. E por que a alma é mortal? Porque a alma significa pessoas. Veja, quando o texto diz assim, a alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá, o que o texto está dizendo simplesmente é de que as pessoas pertencem a Deus e as pessoas que deliberadamente se deixarem levar pelo pecado, elas perderão a vida eterna. Veja, no outro texto bíblico, você pode encontrar a informação assim, uma frase, né? Olha, naquele dia tinham ali 2.000 almas naquele local. Bom, o que você quer dizer com isso? Que naquele local, naquela ocasião, tinham ali 2.000 pessoas. Olha, esse mês nós batizamos 15 almas. Bom, o que aconteceu nesse mês? Nós tivemos 15 batismos de pessoas. Nós batizamos pessoas, não batizamos fantasmas, batizamos pessoas. Então a palavra alma na Bíblia ela é sinônimo de pessoa. Diferente do pensamento grego, diferente dos gregos, esse pensamento com os gregos, e os gregos tiveram uma contribuição, não sei se posso chamar assim, melhor, vou substituir a palavra. Os gregos eles tiveram uma influência filosófica muito grande, né, no nosso mundo e também nas religiões, até mesmo a cristã. Então, no pensamento grego, cada pessoa ela é uma pessoa dualística, né? Ou seja, ela não é um, mas ela é dois. No ensino da palavra de Deus, cada pessoa é um ser indivisível, distinto, separado. Eu quero ler com você agora um trechinho de uma linda história da palavra de Deus. Ela está em João, capítulo 25, perdão, João capítulo 11, verso 25. Em João 11, verso 25, a gente tem a história da ressurreição de Lázaro, né? Deixa eu pontuar com você algumas coisas aqui, pelo menos duas coisas importantes, ou três. Quero pontuar com você três coisas importantes. Na história de Lázaro, em primeiro lugar, Jesus ele compara a morte de Lázaro ao sono. Aqui no começo da história, o verso 11 diz assim, olha, isto dizia e depois acrescentou, o nosso amigo Lázaro adormeceu, eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se ele dorme, então está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado a respeito do repouso do sono. Ou seja, Jesus ele compara a morte de um filho de Deus como um sono. A gente vai
terminar lendo um lindo texto em Tessalonicenses, mas guarde essa informação. A segunda coisa importante aqui na história de Lázaro é que quando no verso 17 diz assim: chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Você conhece a história. Jesus de propósito demorou e não foi atender essa demanda imediatamente. A ressurreição de Lázaro ela foi impressionante, porque Jesus já havia ressuscitado outras pessoas na Bíblia. Você tem outros relatos de ressurreição. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Há outras ressurreições na Bíblia, especialmente nos evangelhos. Mas nesse caso de Lázaro, nesses casos de ressurreição, todas as ressurreições que Jesus havia feito eram de pessoas recém-falecidas, pessoas que haviam acabado de falecer e estavam ali já mortas, e Jesus veio a ressuscitá-las. Então, entre os descrentes, os incrédulos, corria a notícia de que talvez essas pessoas não tinham morrido coisa nenhuma. E agora então Jesus ele faz questão, por isso esse o milagre da ressurreição de Lázaro, sem sombra de dúvidas, o maior milagre de Jesus enquanto esteve aqui nesta terra. De propósito, Jesus espera com que o corpo estivesse em estado de decomposição. Estado de decomposição. E agora, Jesus então no verso 17, aqui de João, no capítulo 11, ele diz assim: chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E agora então, quando ele vai falar com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e aqui, olha, no verso 23, o texto diz assim: declarou-lhe Jesus, o teu irmão há de ressurgir. Teu irmão há de ressurgir. Veja, o consolo de Jesus aqui, Jesus não está dizendo assim para Maria: não, Marta, fique tranquila, porque o seu irmão já está no céu, ele já está com Deus. Veja, se essa fosse uma teoria verdadeira, certamente Jesus teria confortado a família de Lázaro desta maneira. Mas ao invés de falar que Lázaro já estava na glória, que Lázaro já estava salvo, que Lázaro já estava no céu com Deus, Jesus ele diz a verdade. E ele diz assim: olha, o teu irmão irá ressurgir, ele irá ressuscitar. E agora, mas por que Jesus então, eu sei porque Jesus não falou que Lázaro já estava, não estava no céu, porque ele tinha planos de ressuscitá-lo. Sim, é verdade. Mas olha só o que diz a irmã de Lázaro, aqui no verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então veja, como Marta acreditava. Marta não acreditava na imortalidade da alma. Marta não acreditava. Em que Marta acreditava? Acreditava que o seu irmão estava morto, absolutamente morto, e que estaria morto e continuaria morto até quando? Até na ressurreição do último dia. Então veja, o crente acredita em vida após a morte? É claro que sim. A palavra de Deus fala de vida após a morte? Claro que sim. Mas por ocasião à volta de Jesus e por ocasião à ressurreição. Mas quando uma pessoa morre, ela morre mesmo. Ela não está no inferno, ela não está no céu, ela não está no purgatório. Também uma outra mentira colocada pela Igreja Romana, né? O purgatório seria então um lugar intermediário. Vamos pincelar disso um pouquinho mais à frente. Mas assim, percebe que há uma lição muito profunda aqui de como Marta cria. E uma terceira lição que há aqui no verso 25 acerca desse tema, Jesus diz assim: e disse-lhe Jesus, eu sou o quê?
a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, Jesus afirma duas coisas aqui. Ele afirma de que a morte é uma realidade. Segunda coisa, de que mesmo diante da morte, existe um plano. E esse plano de salvação, ele inclui a ressurreição de pessoas. Assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia, assim também nós, mediante a palavra de Deus, nós também seremos ressuscitados. Amém? Por isso, muito bem. Eu quero destacar ainda dois exemplos. Pastor, mas espera aí, calma aí. Então, se quem morre, morre. Pastor, eu já fui espírita. Pastor, eu conheço alguém que foi espírita. Mas e aquelas pessoas que eles veem? Pastor, eu já tive essa experiência. E eu conheci uma história, meu querido amigo, de alguém que teve essa experiência e até o cheiro da pessoa era igual. Segredos que só os dois sabiam foram revelados. Veja, que difícil de crer que não era a pessoa. Eu quero ver com você dois versos bíblicos para isso, tá bom? O primeiro está em 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel 28, tá bom? Juízes, 1 Samuel 28, tá bom? E aqui no verso, a partir do verso 3, nós temos aqui a informação da consulta que o primeiro rei de Israel fez a uma médium. Uma médium. Você lembra do primeiro texto que a gente leu lá em Gênesis? Lá em Gênesis, o diabo ele toma de posse de um agente, e esse que era a serpente, ele acaba sendo um instrumento para que Satanás pudesse falar através dessa serpente. Bom, não era uma serpente, era uma serpente sendo usada por Satanás. E agora aqui, esse mesmo processo acontece com seres humanos. Uma pessoa que permita com que Satanás a use para o engano, o diabo ele pode se disfarçar e ele pode vir como se ele fosse uma pessoa e falando coisas e confidenciais, usando do tom da voz, enfim, todas as características de uma pessoa. Já era Samuel morto, diz o verso 3, e todo Israel tinha chorado e o sepultado em Ramá, e era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. E aí, o verso 5 fala que Saul ficou com muito medo dos filisteus, ele estremeceu ao Senhor, e aí no verso 6 diz que ele consultou o Senhor, mas Deus já não falava mais com ele. Por quê? Porque Saul já havia tomado a sua decisão. Saul já havia decidido no seu coração que não queria mais as coisas de Deus. E agora então, mesmo ele consultando o Senhor ficou em silêncio. E agora no desespero ele sai em busca de uma necromante, uma médium, diz o verso 7. E aí ele se despediu, ele se disfarçou e ele colocou roupas diferentes, diz o verso 8. E aí você pode acompanhar a história toda aqui, a partir do verso 8, quando ele se encontra numa região chamada Endor, com uma das feiticeiras. E ali então ele tem uma experiência espírita, porque ele ouve a voz de Samuel, como se fosse a voz de Samuel, mas era o diabo se disfarçando. E sabe, amigos, depois dessa história, só tragédias. Aqui no capítulo 31 agora está registrado a morte de Saul. Veja, 2 Coríntios, vamos agora a um outro texto,
Em 2 Coríntios, capítulo 11, importante texto aqui no nosso estudo, o verso é o 14, que diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros também se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então veja, meu amigo, você percebeu aqui? O inimigo, ele se disfarça. Em Gênesis, ele usou de uma serpente. E ele, ao longo da história, tem se disfarçado. Por quê? Porque ele nunca vem como ele está. Se ele viesse como ele está, ele afastaria você da tentação. Então, ele sempre se disfarça. E você, agora fazendo uma ponte com aquilo que a gente já vem vendo desde o nosso primeiro encontro, vede, cuidado, que ninguém vos engane, surgirão falsos cristos, enfim, toda uma estrutura que tem uma aparência boa, mas que no final é uma aparência de morte. Eu quero comentar com você aqui uma história muito conhecida, porque se você toma uma decisão pela verdade, com certeza alguém vai lhe apresentar essa história e você pode ficar um pouco confuso. Essa história é a história do rico e do mendigo, que está aqui no capítulo 19. Aliás, desculpa, no capítulo 16, verso 19 de Lucas, tá bom? Nós vamos ler a história. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até que os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em lago a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. E disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te que recebeste dos teus bens tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que não se querem passar daqui para vós outros, e não podem nem os de lá para passar para nós. Então replicou o pai: eu imploro que me mandes à casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E agora preste atenção no verso 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja, um resumão dessa história aqui, uma história parece confusa, por quê? Porque uma pessoa morre e vai para o inferno e a outra morre e vai para o seio de Abraão, não é? E aí muitos têm construído as doutrinas das suas igrejas em cima desse texto. Mas veja, temos algumas lições aqui. Primeira, essa é uma parábola, tá bom? É uma ilustração. Jesus está contando aqui uma parábola. Outra coisa, essa parábola ela não aparece só na Bíblia. Existem outros livros de crônicas judaicas da época de Jesus em que essa história aparece. Então, muito provavelmente, Jesus ele estava usando de uma história folclórica que havia na época para poder dar uma lição muito importante que há aqui no final. É como se eu estivesse pregando para você e decidisse então contar a história da mula sem cabeça ou do Saci Pererê. Então, para você que está ouvindo agora, é evidente que você sabe que eu só estou fazendo uso de uma história para tirar alguma lição, mas isso não quer dizer que eu acredite nessa história, entende isso? Então, muito provavelmente Jesus usou de uma história folclórica
para poder então ilustrar. Bom, como nós sabemos disso? Primeiro, na história, Lázaro e o rico, por que Lázaro está salvo e por que o rico está perdido? Fica muito evidente que é pela riqueza e pela pobreza. Lázaro está salvo porque era pobre e o rico está perdido e lhe é vedado o direito a participar das bênçãos de Deus. Por quê? Porque ele teve uma vida boa aqui nessa terra. Veja, esse não é o padrão de salvação. Uma pessoa não se salva por ser pobre e nem se perde pelo fato de ser rico. Okay? Embora a riqueza possa sim ser uma pedra de tropeço na vida de muita gente, não é a pobreza que salva e não é a riqueza que perde necessariamente. Okay? Segunda coisa, estariam o céu e o inferno tão perto, onde um poderia ver o outro e dialogar assim? É evidente que não, é uma alegoria. Mas no final dessa alegoria há uma lição, e essa lição sim é a verdadeira. Veja, qual é a lição verdadeira? Que não há possibilidade de voltar do mundo dos mortos. Segunda lição, a importância da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus. Não, eles têm a Bíblia. Eles têm Moisés e os profetas, então que leiam. E se eles leem a palavra do Senhor, isso já será suficiente para que ninguém vá para o inferno. E não é necessário. Ou seja, eu vou terminar aqui com as próprias palavras do texto. Eu ia parafrasear, mas não vou mais. O texto ele termina dizendo assim: se eles não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, os livros, o Pentateuco, né, que foram os livros que Moisés escreveu, e o livro dos demais profetas, mesmo que alguém ressuscitasse entre os mortos, também não seria suficiente. Então veja, o próprio texto ele trabalha aqui com a hipótese de alguém ressuscitar dentre os mortos. Isso não ia adiantar, porque a pessoa é um incrédulo e ela não ia acreditar. Então percebe isso, se trata de uma alegoria, se trata de uma parábola, tá bom? Meu amigo, eu queria ir para o nosso apelo final agora. Estamos no nosso 6º encontro, nós teremos apenas mais um vídeo da série O Clamor da Meia-Noite, mas eu não posso deixar de terminar fazendo você um apelo muito especial. Veja, Satanás ele tem dois interesses grandiosos em relação a essa grande mentira que ele contou. Ele tem dois interesses e você precisa fugir desses interesses. O interesse número 1 é para que você tenha uma visão distorcida da palavra de Deus, que você tenha uma visão distorcida especialmente sobre o tema da volta de Jesus. Porque se você crer no tema da morte de forma errada, certamente vai crer na volta de Jesus da forma errada, vai se preparar da forma errada. Amanhã nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Se você crer da forma errada em relação ao tema da morte, vai certamente ter uma visão distorcida sobre a volta de Jesus. Ora, se quem morreu em Cristo já está com ele no céu, se quem não morreu em Cristo já está no inferno, então me responda a seguinte pergunta, meu querido: por que e qual é a razão da volta de Jesus? Se a pessoa que morreu já está com ele no céu, e a pessoa que foi salva, e a pessoa que se perdeu já está no inferno, então cada qual está no seu lugar. Que necessidade se tem da volta de Jesus? Ou seja, quando você crê da forma errada em relação ao tema da morte, você dilui a urgência e a necessidade da volta de Cristo. Veja, um outro texto que eu estou me lembrando é o texto da crucifixão de Jesus, quando agora Jesus diz a um dos ladrões, né? Em verdade te digo, estarás hoje, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Veja,
Tudo depende de onde a vírgula está, né? No texto original não há vírgula. Então, se você coloca em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, o texto de fato está dizendo de que a promessa era que naquele mesmo dia, aquele ladrão estaria com Jesus no paraíso. Mas se a vírgula está depois do hoje, o que o texto estaria dizendo é que simplesmente a promessa estava sendo feita naquele dia. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, como a gente sabe qual dos dois é a resposta verdadeira? Veja, se você olhar na ressurreição de Jesus, ali em Lucas, no capítulo 23, você vai perceber que naquela manhã de domingo, quando Jesus ressuscitou, foi vedado o direito até de tocar em Jesus. Não se podia tocar nele. Por quê? Porque ele ainda não tinha ido ao Pai e colhido do Pai a aprovação do seu sacrifício. E após Jesus ter feito isso, então aí sim ele pede para que Tomé o toque, outras pessoas o toquem, para que então fosse comprovada, né, tirado todas as dúvidas acerca da sua ressurreição. Veja, ou seja, Jesus na sexta-feira não foi ao céu. Ele ficou morto naquela tumba e ele só voltou ao céu depois da sua ressurreição. Ou seja, se Jesus tivesse prometido àquele ladrão que naquele dia ele estaria no paraíso, nem mesmo Jesus esteve com o Pai naquele dia, apenas depois da ressurreição. Percebe quanto a palavra de Deus é maravilhosa? Veja, eu quero terminar falando eu falei de duas razões que Satanás tem, né? Para que você creia da forma errada. A primeira é que você crê da forma errada na volta de Jesus. E a segunda, meu querido amigo, é que você, ao crer na imortalidade da alma, você tira o aspecto da urgência. E aqui, meu amigo, está um dos grandes desafios. Satanás quer que você deixe essa decisão para depois. Satanás quer que você deixe essa decisão para outro dia. Você vai na venda, você vai no mercadinho e lá está escrito fiado só amanhã. Sabe por que isso? Porque o amanhã nunca chega, meu amigo. O amanhã nunca chega. E se você vai ter uma outra chance depois de morto, alguém vai fazer você uma missa de sétimo dia, alguém vai fazer uma oração pelos mortos e a sua alma será salva. Que compromisso eu preciso ter real com Deus? Se outra pessoa pode resolver o problema em meu lugar? Meu querido amigo, essa foi uma das grandes mentiras, certamente não morrerás. Essas são palavras de Satanás para a humanidade. Agora, eu quero terminar lendo um texto maravilhoso da palavra de Deus. Esse sim. Este não é a palavra do inimigo, mas essa é a palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses. Olha que maravilha, meu amigo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 3. Abra comigo aí. Muito bem. Muito bem, capítulo 4, tá bom? Acho que falei 2 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha o termo, né? O mesmo usado ali para Lázaro. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Meu querido amigo, percebe? Deus ele irá abrir os túmulos, e quando o arcanjo Miguel der a voz de comando, os túmulos serão abertos, e aqueles que morreram na esperança do retorno de Jesus, eles serão pelo poder de Deus ressuscitados. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor hoje tirou o véu dos nossos olhos. E hoje nós ouvimos aqui o que diz a Tua Palavra sobre o tema da noite. Se, Senhor, tombarmos nesta vida, por favor, ó Deus, separa a coroa da justiça, que a nossa está sendo guardada, Senhor. E que o Senhor, o reto juízo, venha nos dar naquele dia. E não somente a mim, ao meu amigo, a minha amiga ouvinte, mas a todos quanto amam a sua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos dê a coragem de crer no certo e de tomarmos uma decisão ao lado do Senhor. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, que prazer. Essa série tem sido uma bênção para mim. Encaminhe os vídeos para um amigo seu e assim você pode poder estar ajudando na salvação de outras pessoas também. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.